Semana da PAN. Olá, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. Na segunda-feira, Jair Bolsonaro nomeou Rolando Alexandre de Souza para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Ele foi escolhido pelo presidente da República para substituir Maurício Valeixo, pivô da crise que resultou no pedido de demissão de Sérgio Moro. Rolando Alexandre de Souza é delegado da Polícia Federal. Ele estava ocupando o cargo de secretário de Planejamento e Gestão da ABIN desde setembro do ano passado. E é muito ligado a Alexandre Ramagem, o diretor-geral da ABIN, que é o nome preferido do presidente Jair Bolsonaro para assumir lá a Polícia Federal. Então, a avaliação é que, na verdade, a indicação foi feita por Alexandre Ramagem. Essa posse foi em tempo recorde aqui no Palácio do Planalto. A publicação no Diário Oficial, a nomeação no Diário Oficial da União aconteceu por volta de 9h30, 10 horas. Meia hora depois, a posse já tinha acontecido no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, sem convidados, só com o pessoal, os ministros aqui internos do Palácio do Planalto, rapidamente para evitar qualquer tipo de questionamento lá do Supremo Tribunal Federal, como o presidente Jair Bolsonaro mesmo havia antecipado ontem, que não aceitaria mais interferência em ações aqui do governo federal. Rolando Alexandre de Souza foi chefe também de Serviço de Repressão e Desvio de Recursos Públicos. Então, é um nome técnico, é um nome que está chegando com peso dentro da Polícia Federal. A dúvida que se tem até o momento é se ele vai manter a independência ou vai atender aí a pedidos do presidente Jair Bolsonaro por conta do indicado, de Alexandre Ramagem, que foi quem o indicou ao cargo. Por isso, a expectativa agora vai precisar esperar um pouco para saber exatamente o que vai acontecer na Polícia Federal, mas aqui no Palácio do Planalto parece que as coisas estão mais tranquilas e lá no Congresso Nacional o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse exatamente isso. Ele espera que a indicação, a posse desse novo diretor da Polícia Federal consiga tranquilizar o governo e acabar com essa confusão toda que a gente está vendo nos últimos dias. Uma das primeiras medidas de Rolando Alexandre de Souza à frente da Direção-Geral da Polícia Federal foi trocar o chefe da superintendência da entidade do Rio de Janeiro. Carlos Henrique Oliveira, que até então ocupava o cargo, foi convidado para a direção executiva da PF. As trocas no comando da Polícia Federal foram analisadas no programa 3 em 1. Fala aí, Josias. Olha, a escolha do delegado Rolando Alexandre de Souza e todos os movimentos que levaram a essa escolha viraram as reticências da troca de comando na Polícia Federal. Reticências são aqueles 3 pontinhos que aparecem no final das frases incompletas. O subordinado de Alexandre Ramagem tomou posse numa cerimônia quase clandestina no gabinete do presidente Bolsonaro. Assumiu depois de um final de semana em que o Sérgio Moro prestou depoimento no inquérito que foi aberto para apurar a acusação de que o Bolsonaro deseja aparelhar politicamente a Polícia Federal. O que declarou o Sérgio Moro ao se demitir da pasta da Justiça? Ele diz que o presidente declarou a ele, não uma vez só, mas vai expressamente, que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência. E disse o Sérgio Moro que não é esse o papel da Polícia Federal, prestar esse tipo de informação, que os inquéritos têm que ser preservados. O que disse o Bolsonaro em sua defesa? Sempre falei para ele, Moro, tenho informações da Polícia Federal, não tenho informações, quero ter, preciso ter, todo dia, ter um relatório do que aconteceu, especialmente nas últimas 24 horas. Então, o doutor Rolando, que é o sub-Ramagem, ele assume a Polícia Federal sob o signo da desconfiança, com a cara dos 3 pontinhos, que na gramática sinalizam as coisas incompletas. Não é que o personagem, o delegado Rolando, não seja preparado, que seja um despreparado. A questão é saber a serviço de quem estará o preparo do delegado. Ele vai servir aos interesses da família Bolsonaro ou aos interesses do Estado, porque a Polícia Federal é um órgão de Estado. Ele será um chefe efetivo ou será apenas um interino de um mandato tampão
escalado para esquentar a cadeira para a chegada do Ramagem, para quando o Bolsonaro se sentir mais à vontade para nomear o Ramagem. Os primeiros movimentos desse suposto diretor-geral da Polícia Federal, eles não são animadores. Quando saiu lá da pasta da Justiça, batendo a porta, o Sérgio Moro disse que o Bolsonaro tramava trocar, além do diretor-geral, Maurício Valeixo, os superintendentes da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é o berço das aflições da família Bolsonaro, e de Pernambuco. Aí, no seu primeiro ato, o doutor Rolando promove justamente a ansiada mudança na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele derrubou o superintendente Carlos Henrique de Oliveira, promovendo-o a diretor executivo. Essa intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal, ela é marcada por engenhosos zigue-zagues. Não pode escolher o Ramagem, escolhemos o sub do Ramagem. Precisamos trocar o diretor, o superintendente do Rio de Janeiro? Vamos promover o que lá está, para colocar o que nós desejamos. Então, a despeito desse zigue-zague, o que importa mesmo aqui nessa movimentação na Polícia Federal são as reticências, são as coisas que estão por acontecer. Então, o novo diretor-geral assume sob o signo da dúvida e é como se o Bolsonaro quisesse confirmar a denúncia do Sérgio Moro cometendo os crimes que o ex-ministro diz que ele cometeu, que ele cometeria. Ele, na prática, confirmou a intervenção na Polícia Federal. Thaís. Brown, eu ia dizer aqui uma coisa e vou dizer outra. Primeiro que eu ia dizer que o novo delegado pode ter sido abençoado e indicado pelo delegado Ramagem, mas ele não é o Ramagem, né? Então, lembrando, quem que é o delegado Ramagem? Aquele que já tinha sido indicado 3 vezes pela família Bolsonaro para assumir 3 cargos no governo. E é amigo da família e é íntimo dos Bolsonaro. Esse era o delegado Ramagem. Esse não é o delegado Ramagem, embora possa ter sido indicado por ele. E agora as coisas podem ser imorais, ou pelo menos condenáveis do ponto de vista moral, mas não são mais ilegais. A nomeação do delegado Ramagem, na opinião e na decisão monocrática do ministro Moraes, feria o princípio da impessoalidade, porque deixava claro que o presidente da República, que é um funcionário público, estava querendo nomear outro funcionário público para se proteger e aos seus. Isso fere o princípio da impessoalidade. Nesse caso, como eu disse aqui, o delegado Rolando Alexandre, ele não pode não ser o melhor nome, o nome mais distante e mais técnico e mais impessoal, dadas as relações com o delegado Ramagem, mas isso aí não configura mais uma ilegalidade. Agora, como o José falou, o primeiro ato do delegado Rolando é desanimador. Então, quer dizer, a primeira coisa, no dia em que ele assume o cargo de delegado, depois de toda essa confusão, de toda essa quase crise ou ruptura institucional, como disse o presidente da República, depois disso ele pega, assume e poucas horas depois ele faz exatamente o que o ex-ministro Sérgio Moro disse que o presidente gostaria que ele, ministro Sérgio Moro, fizesse. Ou seja, trocar o delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o superintendente que é, em última análise, responsável por um dos mais momentosos inquéritos envolvendo a família Bolsonaro, aquele que acusa o senador Flávio Bolsonaro de estar envolvido no caso da rachadinha. Então, era esse o pedido do presidente Bolsonaro, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, e foi exatamente isso que o novo delegado Rolando fez horas depois de assumir. Então, eu acho que uma vez que o terreno da ilegalidade já está afastado, estamos no terreno da moralidade, agora não existe outra solução, outra alternativa, a não ser contar com a própria Polícia Federal para que ela haja como esse muro de contenção e preserve a autonomia investigativa, apesar de tudo, inclusive para impedir que ela mesma seja maculada e perca grande parte da credibilidade que ela conquistou com muito mérito na Operação Lava Jato. Só resta contar com a Polícia Federal agora para que fique monitorando, fiscalizando e denunciando qualquer abuso ou ilegalidade ou exagero cometido aí pela nova direção. E você, Constantino, o que achou da nomeação, da troca?
Bom, primeira coisa que eu achei foi uma boa notícia por não ter sido o Ramagem, né? Acho que seria ali um confronto direto com o Supremo Tribunal Federal, em que pese eu achar, e coloquei isso, a decisão do Alexandre de Moraes inadequada, e não só eu, como juristas renomados, como o caso de Ives Gandra, que diz que não enxerga em lugar algum da Constituição espaço para esse tipo de arbítrio, né? Mas seria um confronto desnecessário nesse momento. Então não foi Ramagem, essa é a boa notícia, a principal notícia positiva. Agora, veja, mesmo assim tem muita gente criticando. Eu não gosto do fato de que logo a primeira medida, horas depois da posse, seja, obviamente, mudar na Superintendência do Rio, que é onde havia ali, segundo o ministro Sérgio Moro, o interesse do presidente em mexer no comando da polícia. Mas ele também falava de Pernambuco, e até onde eu sei não tem nada em Pernambuco da sua família, e também nenhum inquérito em aberto no Rio envolvendo os seus filhos. Muitos têm falado isso, mas acho que não há evidência disso. Então, é preciso a gente questionar quem poderia ser indicado, porque acho que iam criticar de qualquer jeito. Veja, é um cargo de confiança e a lei de 2014 garante ao presidente a prerrogativa da escolha. Então, é óbvio que ele vai colocar alguém próximo do seu círculo. É um cargo de confiança. A gente fica com a impressão, pelas críticas que a gente vê por aí, que ou o presidente indicava alguém amigo do Alexandre de Moraes e não dele, ou um inimigo seu, para que aí houvesse algum tipo de calma, em relação a essas dúvidas. As dúvidas vão existir, é inevitável. O ex-ministro Sérgio Moro saiu atirando, saiu denunciando isso. Depois, durante 8 horas, apresentou o seu telefone, supostas evidências, trouxe testemunhas que são ministros que teriam acompanhado aí uma conversa. Então, vamos aguardar as investigações. Agora, o presidente quer mexer no controle da polícia, isso está claro, isso está confessado por ele. O que fica em aberto são as intenções, E nós não podemos punir intenções, isso é crime-ideia. Isso é uma coisa que remete a Big Brother ou a Minority Report, aquele filme lá com Tom Cruise. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, porque daqui a pouco, se o sujeito for primo da tia do vizinho, do cunhado do presidente, que um dia disse oi para ele, isso já é prova de que ele está cometendo ali um crime de ingerência. Eu acho que a gente tem que dar algum crédito à Polícia Federal como instituição e a esses nomes que foram indicados. Antes o Ramagem, que tinha uma proximidade muito grande com, pelo visto, a família do presidente, e agora esse Rolando Alexandre, até porque a FENAPEF, a Federação Nacional dos Policiais Federais, atestou a qualidade técnica e ambos têm currículo. Então, eles preenchem o aspecto da meritocracia. Não é alguém sem nenhuma condição, como, por exemplo, amigo do meu pai, que fracassou 2 vezes em teste para ser juiz e é apontado para a Suprema Corte Federal do país e passa na sabatina de um Senado comprado pelo mensalão. Isso é muito escandaloso e muito escancarado. Não é o que estamos falando aqui, são pessoas com quadro técnico que a própria entidade de classe reconhece a capacidade e tem algum grau de proximidade, mas o cargo é de confiança. Então, nós temos que esperar para ver, acendem luzes de alerta, e isso precisa ser colocado sob uma lupa, porque tem uma denúncia de alguém que goza de credibilidade, que é o Moro, apesar de não substituir o processo legal, a prova material, então temos que acompanhar. Agora, nós temos aí o Marcelo Freixo e a turma do PSOL em polvorosa, fazendo escândalo, alarmismo, por conta da escolha aí das primeiras medidas. Isso eu confesso que acho que conta como um ponto a favor. Se essa turma do PSOL está tão incomodada, isso aí a gente faz pelo menos com que dê um benefício da dúvida, que talvez precisasse mesmo mexer no comando da polícia. Agora, como o Josias lembrou bem, o Carlos Henrique Oliveira, que foi substituído, ele foi promovido. Ele não foi colocado para escanteio. Ele assume o lugar de Disney Rossetti, é o segundo nome da Polícia Federal. Isso também deveria servir como talvez aí um contraponto, um motivo para darmos algum benefício da dúvida. Não há nada em definitivo aqui. Temos que acompanhar e acompanhar muito de perto. A terça-feira foi marcada pela divulgação do depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, à Polícia Federal. O conteúdo foi analisado em Os Pingos nos Is. Nosso primeiro assunto é, claro, o depoimento de Sérgio Moro, o depoimento prestado à Polícia Federal em Curitiba pelo ex-ministro Sérgio Moro no último sábado.
foi divulgado no final da tarde de hoje. Em 8 horas de depoimento, Moro falou sobre a pressão que diz ter sofrido do presidente Jair Bolsonaro para trocar o comando da Superintendência do Rio de Janeiro. Auxiliares de Jair Bolsonaro, com razão, comemoram a quase ausência de letalidade nas falas de Moro. Questionado se Bolsonaro cometeu algum crime na história, o interrogatório do ex-ministro diz: não afirmou que o presidente cometeu crime. E mais, aspas, quem falou em crime foi a Procuradoria-Geral da República na requisição de abertura de inquérito. Questionado sobre os motivos obscuros que teriam levado Bolsonaro a interferir na Polícia Federal e na Superintendência do Rio, Moro paralisou outra vez. Abro aspas. Os motivos pelos quais o presidente queria trocar o diretor da Polícia Federal devem ser perguntados ao presidente. Outro trecho maior de destaque é o seguinte, que no começo de março de 2020 estava em Washington em missão oficial com o Dr. Valeixo, que recebeu mensagem pelo aplicativo WhatsApp do presidente da República solicitando novamente a substituição do superintendente do Rio de Janeiro, agora Carlos Henrique, que a mensagem tinha mais ou menos o seguinte teor: Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Tá tudo aí na tela para você que nos assiste, em destaque essas falas aí de Sérgio Moro no depoimento. E também destaco aqui um outro trecho, que o presidente nunca solicitou ao declarante a produção de um relatório de inteligência estratégico da PF sobre um conteúdo específico, causando estranheza que isso tenha sido invocado como motivo da demissão do diretor-geral da PF. E que, perguntado se o presidente da República em algum momento lhe solicitou relatórios de inteligência que subsidiavam investigações policiais, o declarante respondeu que o presidente nunca lhe pediu, até porque o declarante ou o diretor Valeixo jamais violariam sigilo de investigação policial. Vamos saber então da opinião do Augusto e do Zé Maria, já com a gente, Augusto Nunes, José Maria Trindade. Augusto, começo com você, boa noite. Suas impressões aí sobre esse depoimento de Sérgio Moro, sem grandes surpresas, né, Augusto? Boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Zé Maria. Bom, eu esperava alguma revelação mais contundente, né? Mais dura, que causasse, não que eu quisesse que causasse problemas ao presidente, mas eu esperava que declarações poderiam causar problemas políticos sérios ao presidente. Menos mal aí, porque se o Sérgio Moro não está se reservando para dizer mais coisas daqui a algum tempo, nós pelo menos não teremos a precipitação de uma crise política que se juntaria à crise sanitária, à crise social, à crise econômica. Já estão de bom tamanho aí, 3 crises. Viria a crise política aí acentuada. Acho que isso não se desenha, pelo menos por enquanto. O que me deixa intrigado é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro nunca escondeu a antipatia pelo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, né? Queria que até o Zé Maria me explicasse isso aí, claro, e o nosso Vitor. Ele sempre quis trocar. E agora o superintendente foi afastado para cima, né? Ele passou a ser o número 2 do novo diretor da Polícia Federal. É isso ou eu estou entendendo mal? Se for isso, eu realmente não entendo porque o presidente Jair Bolsonaro queria tanto se livrar do Carlos Henrique, né? Isso. Foi promovido, né? Não entendi. Foi promovido. E não foi promovido para um cargo ali, aqueles que não existem, não. Foi promovido para um cargo que é importante, o número 2 aí da Polícia, né? Federal. E aí, Zé Maria? Queria que o Zé me explicasse. Vamos saber dele, então. Zé Maria, boa noite. O que achou desse depoimento? Pois é, muito boa noite a todos. É isso aí, compadre Augusto. Olha, Vitor, a situação é a seguinte. Primeiro, o depoimento do ministro Sérgio Moro. Havia uma expectativa de que, com a sua experiência, né, de juiz, a sua experiência jurídica, o ex-ministro tivesse entendido de que, ao falar daquela maneira do presidente da República, era esperado dele provas e fatos mais contundentes.
Mas ele insiste em dizer o seguinte: quem deve apontar crimes que teriam sido praticados pelo presidente é a justiça. Mas ele dá uns dados ali que a gente até já conhecia. Ele mostrou e houve ali um print do celular dele, cópia. É por isso até que demorou-se tanto no depoimento, não foi só falando direto, mas também houve interrupção para cópias de conteúdo do celular e cópias também de conteúdo de outras comunicações do ministro Sérgio Moro, do então ministro Sérgio Moro, com o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, ele indicou reuniões, indicou áudios, indicou trechos de conversas e, durante o depoimento, ele mostrou ali que o presidente tinha um grande interesse pela Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E ele chegou a dizer que, num determinado momento, o presidente falava. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro falava, pedia quase por favor. Falava, você tem 27 superintendências, né? Que são as superintendências regionais. Eu quero uma, a do Rio de Janeiro, né? E o ministro dizia que não via motivo para troca se não houvesse uma razão. Esse era o argumento do ministro. Veja bem, o presidente Jair Bolsonaro, ele faz política no Rio de Janeiro. É o domicílio eleitoral dele. E tem no Rio de Janeiro um inimigo no governo. O Wilson Witzel é adversário do presidente Jair Bolsonaro e comandante da Polícia Civil. A família do presidente Jair Bolsonaro se queixa exatamente disso, do trabalho da Polícia Civil, que poderia investigar melhor e evitar aquele desgaste da publicação ali numa noite, dizendo que os assassinos da Marielle teriam primeiro acionado lá e entrado com autorização de um certo senhor Jair, o que depois se confirmou não era verdade, né? Então, somando tudo isso, o presidente entendia que, como presidente da República, merece uma segurança, não só a segurança física, de ter ali ao lado dele aqueles seguranças, mas uma segurança maior, uma segurança jurídica, uma segurança de investigação. Sérgio Moro disse que repassava ao presidente da República trechos da inteligência, mas aquela inteligência geral da Polícia Federal, de avaliação de momentos, e não exatamente sobre trechos de inquéritos. Mas durante o depoimento, o ex-ministro Sérgio Moro mostra o seguinte, que repassou ao presidente de uma forma natural, mas nunca inquéritos, e que havia ali interesse de saber sobre inquéritos da Polícia Federal, mas isso é protegido e que não foi passado ao presidente Jair Bolsonaro. Então, não houve novidades, mas houve ali comprovação de atos que podem ser depois melhor investigados e até avaliados pela Justiça, né? Agora, o certo é o seguinte, eu tenho uma certa experiência aqui em política, Augusto, cobrindo ali o Palácio do Planalto. Já passei dias e dias debaixo daquela mangueira que fica ali no Palácio da Alvorada, desde Sarney e agora também. Eu nunca vi a vida pessoal de um presidente da República tão devassada e nunca vi comunicados internos, né, entre um ministro e o presidente da República sendo jogados assim para fora de uma forma tão aberta. É uma novidade para mim também. Eu também não. Agora, eu queria que eu estava dando uma olhada aqui nas declarações e agora alguma coisa ficou mais clara para mim. O ex-ministro Sérgio Moro, ele diz, eu não afirmei que o presidente cometeu crime. Quem vai decidir se houve crime são os investigadores, né? Com isso, ele está se protegendo aí, porque caso decidam que não houve crime, ele não pode ser acusado de ter feito alguma acusação caluniosa. A outra coisa, outra observação aqui feita por um leitor, um ouvinte, desculpem, é que o Carlos Henrique se afasta das investigações e vai para um cargo mais administrativo. É isso mesmo, Zé? É, isso mesmo. Ele sai. Você quer dizer o Henrique, né? O Carlos Henrique, que é o diretor da Superintendência do Rio de Janeiro. É o que nós chamamos aqui, Carlos Henrique Oliveira, é o que nós chamamos aqui de caiu para cima, né, Augusto? Então, é um general sem tropa, né? Quando eles faziam aquelas mudanças no almanaque do Exército, e que um comandante de um exército
ia comandar, de várias divisões, né? Ia comandar um gabinete, uma sala. Agora, foi divulgada a íntegra do depoimento, hoje? Sim, divulgada a íntegra do depoimento em Curitiba? É a íntegra. São 10 páginas do documento, Augusto, e até isso levantou uma dúvida, porque ele ficou 8 horas, justamente, ele ficou 8 horas depondo, e o documento tem 10 páginas só. 8 horas você conversa muito mais que 10 páginas, né, Zé? Lá em Medina, quando você ficava conversando 8 horas, a cidade era devassada de ponta a ponta. Casamento. Já era casamento. 8 horas de conversa, já rola casamento, noivado e casamento. Olha, é o seguinte, Vitor. Não foram 8 horas de conversa. Durante esse tempo, os peritos ficaram muito tempo ali manipulando o celular do ministro Sérgio Moro, analisando redes, conversas. Se chamou o técnico para avaliar ali a veracidade da troca de informações, de textos com o presidente Jair Bolsonaro. Então, o tempo maior foi exatamente da área técnica da Polícia Federal analisando aparelhos. Pois é, e a repercussão por aí? Já tem manifestações? A turma de sempre, né, que costuma se manifestar, Rodrigo Maia, associações, entidades, enfim, já tem a repercussão por aí depois das falas do Sérgio Moro serem divulgadas? Já, e interessante que não há, assim, não foi considerado assim novidade, até porque pontos deste depoimento já estavam divulgados, já estavam abertos, né, e já se sabe, então não há pontos novos. A novidade agora é que é um depoimento oficial, né, e a Procuradoria-Geral da República pediu novas investigações, né, isso é um confronto. O ministro falou de que tratou deste assunto em reunião no Palácio do Planalto com ministros, os chamados ministros da Casa, ministro-chefe da Casa Civil, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e o secretário-geral da Presidência. O presidente Jair Bolsonaro não faz reuniões sozinho, é um método, e eu acho muito certo dele, de fazer reuniões sempre com várias pessoas dentro do gabinete. Isso desde o início do governo, ele já adotou essa prática. E aí é ouvir os outros ministros e checar, né? Checar lá a entrada no Palácio do Planalto, inclusive vídeo, porque foi uma reunião gravada, é uma praxe também gravar reuniões do presidente da República. Grava-se não para publicação, mas apenas para ficar ali como documento, e é uma estratégia nova do governo. Inclusive, as agendas dos ministros e do presidente da República são agendas oficiais. E a recomendação é de que todos os que entrarem para conversar com o ministro são obrigados à identificação, horário e assinatura e assunto tratado durante a reunião. Houve ali pelo ministro-chefe da Controladoria Geral da União uma determinação técnica, né? E é por isso que a presidência coloca tudo na agenda e os ministros também. Agora, Vitor, sobre a troca na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, isso gerou uma nova crise e um novo bate-boca por aqui. Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro negou a tentativa de interferir na Polícia Federal e brigou com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele, eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal. Vocês são loucos! Loucos! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca! Está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral. Não interfere nada. Se ele for desafeto meu e se eu tivesse ingerência na PF, não iria para lá. É a mensagem que vocês dão. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiro na Polícia Federal. E ele está sendo convidado para ser diretor executivo. É o 02. É a mesma coisa que eu tivesse chegado, vamos supor, suposição, por minha defesa, e falar o seguinte, ó, eu quero que troque
o comandante do Comando Militar do Sul, que eu não gosto dele. Ele fala, tudo bem, e coloca ele como comandante do Exército. É a mesma coisa, é uma suposição, mas é a mesma coisa. Então a manchete, canalha, mentirosa, e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A grande parte só publica patifaria e passe bem. O assunto foi discutido no 3 em 1. E aí, Constantino, essas falas do presidente? Bom, primeira coisa é tem todo mundo a obrigação de repudiar a postura do presidente em relação ao repórter. Inaceitável, inadmissível. Sobre o MBL, é oportunismo puro. Daqui a pouco você vai numa cadeia de relacionamentos que só se você indicar alguém ligado à turma do MBL para eles aceitarem, né? Então, acho que essa turma se mostrou extremamente oportunista e está muito queimada aí com todos aqueles que apoiavam o movimento no passado e se decepcionaram com razão. Sobre a questão da mídia e do relacionamento conflituoso do presidente com a mídia, né, eu venho destacando aqui há muito tempo já, né, que a gente tem que parar para refletir por que isso encontra eco. Por que uma grosseria dessas, inaceitável, encontra uma base nada desprezível de gente que aplaude? Não é uma claque de 1 ou 2. É uma turma que está saturada e fala, votei nele para isso mesmo. Os fenômenos Trump e Bolsonaro são análogos nesse sentido. E um dos fatores, né, são vários fatores, mas um dos fatores é um povo que não se sentia representado, que não tinha voz, não se via refletido no trabalho da imprensa profissional, cansado disso, com o advento das redes sociais, quis dar um dedo do meio a esses jornalistas. E o dedo do meio é o estilo Bolsonaro tosco de ser, o estilo fanfarrão do Trump de ser. Então, se a gente não parar para analisar esse fenômeno, tratar como um bando de translocado autoritário, a gente vai estar ignorando uma boa parte da análise. É o que eu venho tentando destacar aqui há muito tempo. Uma autocrítica, uma reflexão sincera sobre os desvios que a imprensa, em geral, vem adotando nos últimos anos, se tornando muito mais torcedora, partidária, com um viés ideológico do que deveria. Isso é fundamental para entender coisas como isso. Não é perdoar, não é justificar, não é deixar de criticar. É entender o fenômeno, por que estamos chegando a esse ponto. Governante algum gosta do trabalho independente do jornalismo, que serve para lançar luz sobre aquilo que as autoridades poderosas adorariam manter às sombras. Então, é normal governantes reclamarem da imprensa e governantes mais populistas demonizarem a imprensa. Isso é parte do jogo. Mas encontrar eco, mesmo nesse tipo de grosseria, a gente tem que entender que está colocando o dedo numa ferida. E é mais ou menos o que eu venho alertando aqui. Fazer essa autocrítica em nome da mídia e de dentro da mídia, eu acho que tem um poder depurador muito mais importante do que quem finge que não existe viés, não entende o fenômeno, ataca todo mundo que está lá vibrando com os ataques à imprensa e contribuem dessa forma para fortalecer ainda mais o que há de pior nesses fenômenos, no bolsonarismo e no Trump aqui nos Estados Unidos. Agora, dito isso, cálice, passou essa época, né, do aceitarmos o cálice. Afaste de mim esse cálice. Agora, a grosseria do presidente, que deve ser repudiada, ela pelo menos não é uma lei, não é algo que vai além por meios estatais ou judiciais para calar ninguém. Ela é isso que vimos, uma grosseria inaceitável que tem uma baita repercussão na imprensa em geral. É manchete e é tratado o dia inteiro, quiçá a semana inteira. Eu me preocupo com outras formas de censura velada também. A deputada de esquerda, Tabata Amaral, está hoje festejando nas redes sociais um projeto de lei para coibir fake news nas redes sociais. Na imprensa pode ter, porque vive tendo. Agora, nas redes sociais tem que coibir. Isso, nas entrelinhas, para mim, é um passo para censura, para começar a colocar agências independentes, que são também dominadas por pessoas com viés progressista, para controlar o que pode ou não pode passar por fake news nas redes sociais. É censura. Outra forma velada é jornalistas usarem muitas vezes recursos judiciais, advogados, para tentar calar aqueles que criticam os próprios jornalistas. É como se o jornalista não pudesse ter também o escrutínio do público, né? O quarto poder somos nós. E nós temos que aceitar que está na chuva é para se molhar. Tem projetos como o Veritas aqui nos Estados Unidos que fazem um trabalho de jornalismo em cima dos jornalistas. Às vezes, não precisa nem de espião. Você pega aquilo que é publicado pelo jornalista. Publicado, ele é figura pública. E os jornalistas ficam em polvorosa com isso. Não aceitam, parecem os deuses do Olimpo intocáveis, inatacáveis, né? Então, isso também é uma forma de tentar intimidar, coibir, censurar. Nós temos que ter mais transparência geral,
vale para todos. Cale-se, não. Você, Thaís? Então, Brown, é muito difícil rebater alguém que nega a realidade, nega os fatos, né? O presidente Bolsonaro, ele parece que ele vive numa realidade paralela. Por exemplo, ele falou aí que ninguém está sendo investigado pela PF, nem os filhos dele, nem ele. Ele diz que ele não está sendo investigado pela PF. Quando a gente acabou de ver o depoimento do ministro Moro numa investigação em que o presidente é o acusado e que está sendo tocado pela PF. Ele disse que não pediu para trocar o superintendente do Rio, quando é público que ele está fazendo isso desde o ano passado, ou tentando fazer, agora conseguiu, né? Aí ele diz que o superintendente que ele trocou, na verdade, foi promovido. Quando isso se chama cair para cima, né? Todo mundo sabe disso. E como em todo processo em que alguém cai para cima, não importa exatamente quem é que caiu para cima, importa quem é que vai ocupar o lugar dessa pessoa que não está mais no cargo, ou seja, quem vai entrar. Então, o presidente nega a realidade, ele nega os fatos, ele sacode o jornal na cara das pessoas, manda as pessoas calarem a boca com base nas próprias e fantasiosas versões. Como você vai rebater uma coisa dessa? Quanto a mais essa grosseria em relação aos colegas, esse cala-boca, é chovendo molhado, né? Faltam palavras para acompanhar o mergulho diário que o presidente Bolsonaro faz na própria pequenez. Essa foi mais uma tentativa para diminuir o cargo que ele ocupa. Ele está conseguindo, né? Mas como disse o ministro Celso de Mello, o presidente pode muito, mas não pode tudo. Então ele pode mandar, inclusive, os jornalistas calarem a boca, mas os jornalistas não vão calar a boca, como não calaram a boca no governo Dilma, como não calaram a boca no governo Lula. E para a imensa tristeza do presidente e também para os bolsonaristas, o governo Bolsonaro vai passar, já disse isso aqui, mas a imprensa profissional não vai passar, vai ficar. Josias. Os jornalistas deixem de comparecer a esse cercadinho do Palácio da Alvorada para fugir das agressões do presidente Bolsonaro. Não seria adequado, porque uma das atribuições do jornalismo é justamente informar o país sobre a rotina do seu presidente. E o brasileiro precisa saber que o presidente Bolsonaro está fora de si, sobretudo porque é nesse momento que o presidente mostra com mais nitidez o que ele tem por dentro. E o que se verifica é que o presidente traz enterrada em si uma alma autoritária. Para o Bolsonaro, o bom diálogo é quando ele ordena ao interlocutor que cale a boca. Quando um presidente manda um jornalista calar a boca, ele reforça a impressão de que não convive adequadamente com o contraditório. Quando o motivo da truculência é evitar perguntas sobre uma suspeita incômoda, a acusação de interferência política na Polícia Federal, a fuga se confunde com falta de defesa. A pretexto de negar a notícia sobre a interferência na troca do superintendente do Rio, o Bolsonaro confirmou que o delegado Carlos Henrique Oliveira vai deixar o cargo, vai ser promovido para a diretoria executiva do órgão aqui em Brasília. O presidente alega ali que a promoção, supostamente decidida por Rolando Souza, o preposto que ele acaba de colocar na direção-geral da Polícia Federal, é uma evidência da lisura do processo. Isso é uma conversa mole. Os delegados que investigam a acusação, o Ministério Público, decidiram incluir essa troca de comando na Superintendência do Rio no contexto da investigação iniciada com as declarações do Sérgio Moro. Então, aí o Bolsonaro manda o repórter calar a boca. Ele faz isso para não ser lembrado que em agosto de 2019 ele já manifestava, ali mesmo, nesse mesmo cercadinho, a intenção de intervir no comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é o berço das complicações, o Rio de Janeiro, berço das complicações da família Bolsonaro. E ele dizia, inclusive nessa época, se não posso trocar o superintendente, eu troco o diretor-geral. E chegou a dizer que se eu não puder fazer isso, eu sou um presidente banana. Então, o presidente está fazendo exatamente o que ele disse que faria, o que o seu ministro considerou inadequado, chamou de interferência política. Aí ele vai desmentir o negócio confirmando e não oferece nenhuma explicação plausível por que é que está fazendo a troca, qual é o motivo, qual foi a deficiência demonstrada pelo diretor-geral da Polícia Federal, pelo superintendente no Rio de Janeiro, o que é que tem de problema, por que é que precisa trocar. O Bolsonaro vai se tornando um suspeito didático.
ele confirma a denúncia de intervenção na Polícia Federal, cometendo a intervenção. Na quarta-feira, Rolando Alexandre de Souza escolheu o delegado Tássio Musi para assumir a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ao longo da semana, o diretor-geral da PF também trocou a superintendência de outros 4 estados: Rio Grande do Sul, Alagoas, Paraíba e Tocantins. Ainda na quarta-feira, em julgamento virtual, o Supremo Tribunal Federal negou um recurso apresentado pela defesa de Lula no caso do sítio de Atibaia. Justiça mantém condenação de Lula em segunda instância no processo do sítio de Atibaia. O TRF4 negou o recurso da defesa em decisão unânime no julgamento virtual desta quarta-feira. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região também rejeitou o adiamento dos embargos de declaração. Os advogados do ex-presidente solicitaram julgamento em sessão presencial, vetada pela pandemia do coronavírus. Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em novembro do ano passado a 17 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, acusado de receber propina de construtoras que teriam reformado o sítio no interior paulista em troca de benefícios nos contratos com a Petrobras. A acusação sustenta que a propriedade era utilizada pela família do ex-presidente. No debate observatório do Coronacrise, Lula criticou o modelo virtual. A votação de hoje, Aloysio, o chamado voto virtual, em que você não sabe o que os caras votaram e os 3 votaram a mesma coisa, é a segunda vez. Sabe, isso é conexão Curitiba. Então, eu não esperava outra coisa. Eu espero que a gente continue debatendo na sociedade brasileira, porque essa gente pode ser desmascarada. Na primeira instância, o ex-presidente tinha sido condenado a 12 anos e 11 meses. Esse é o segundo processo que Lula respondeu na Justiça Federal. O primeiro foi o do apartamento no Guarujá, no qual foi condenado e preso de abril de 2018 a novembro de 2019. A decisão do STF foi analisada por Paulo Matias e Rodrigo Constantino no Jornal da Manhã. Olha, o ex-presidente Lula, na minha avaliação, deve uma explicação clara ao Brasil, né? De algumas questões fundamentais. A primeira é esses outros 26 processos, né? Nós temos aí uma série de acusações em relação a esse canalha, esse bandido que infelizmente deixa a gente indignado de estar na casa dele recebendo salário de fundo partidário simplesmente para ficar falando essas asneiras. E o outro ponto que ele também precisa esclarecer à sociedade de todas as formas é que ele achou que poderia, né, ter uma cortina de fumaça desse caso todo envolvendo o ex-ministro Sérgio Moro e que o TRF4 não iria manter a sua condenação. Se ferrou, né? Infelizmente para ele vai ter a sua condenação mantida. Agora, Supremo Tribunal Federal, vocês ilustres ministros aqui da Suprema Corte Brasileira que gostam tanto de tomar decisões, né? Suspende a expulsão de diplomatas venezuelanos, quer interferir na Polícia Federal de todas as maneiras, suspender nomeações do Executivo, quer definir lockdown nos estados. E o seu Lula, STF, quando é que vocês vão se mexer, meus amigos? Quando é que vocês vão colocar esse cara atrás das grades de uma vez por todas? Ou vocês acham que nós, brasileiros, estamos satisfeitos com isso? Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. Vocês precisam tomar vergonha. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Um cara com todos esses crimes está na casa dele recebendo salário. Ô Constantino, me ajuda, meu. Olha, nós temos que lembrar de algumas coisas. Primeiro, a soltura do Lula e o fato dele estar livre, leve e solto, falando essas besteiras, insinuando que há uma conspiração em Curitiba para culpar o Moro pela sua prisão e o TRF4, quer dizer, cada vez é mais gente envolvida na conspiração, segundo ele, né? Isso é o maior alimento que existe para o bolsonarismo, para a ala mais radical do bolsonarismo, né? Eles se alimentam disso, porque os outros políticos e pré-candidatos para 2022 são todos pusilânimes, são todos frouxos quando o assunto é PT e Lula, essa organização criminosa e esse capo, esse chefe, esse mafioso. E, além disso, vamos lembrar que o sítio de Atibaia, que tem todas as provas de que pertencia a ele como laranja, o proprietário oficial, né? Isso aí é apenas o batom na cueca, é aquilo que foi pego, é a ponta do iceberg, é como o Al Capone. Vamos lembrar que Al Capone foi pego por imposto de renda e não pelos crimes de mafioso.
mafioso. Lula tem um histórico muito maior, uma ficha corrida enorme, que ainda precisa ser desvendada. Na quinta-feira, ao lado de ministros e empresários, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita surpresa ao Supremo Tribunal Federal para pedir a retomada das atividades econômicas em meio a restrições causadas pela pandemia de coronavírus. O episódio foi comentado em Os Pingos nos Is. O presidente Jair Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes em Brasília a pé nesta quinta-feira para se dirigir ao Supremo Tribunal Federal. Acompanhado de ministros e um grupo de empresários, Bolsonaro se reuniu com o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, e fez um apelo para que as medidas restritivas nos estados sejam amenizadas. Durante o encontro com Toffoli, que foi transmitido ao vivo em uma rede social do presidente, Bolsonaro voltou a falar sobre um possível colapso da economia. Ele ainda criticou duramente as medidas de isolamento adotadas por alguns governadores e prefeitos. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o objetivo era fazer uma visita de cortesia ao STF para repassar informações sobre a atividade econômica que o governo recebeu em uma reunião pela manhã. Em sua fala, Paulo Guedes alertou para o risco de o Brasil virar uma Venezuela. Vamos assistir. Mas a informação que nós tivemos, e que o presidente pediu então que os empresários viessem compartilhar com o Supremo, é exatamente que, embora nós tenhamos lançado aí 2, 3 meses de camadas de proteção, talvez os sinais vitais não consigam ser preservados tanto tempo. Talvez a indústria entre em colapso antes. Então, embora a gente tenha protegido e lançado todos os programas de crédito, isso, a verdade é que talvez não seja possível preservar os sinais vitais. E aí, em vez de nós sairmos como um urso que estava hibernando, que botou, na verdade, só atenuou o consumo de energia, preservando os sinais vitais, e quando sai da gruta, sai para caçar de novo, sai forte, talvez seja o caso de colapso total. Então, quando a indústria nos passou esse quadro, nós estamos sempre em contato com as indústrias, em contato com os serviços, sempre conversando com eles, e eles sempre disseram, olha, estamos conseguindo preservar os sinais vitais, agora o sinal que eles passaram é o seguinte, olha, está difícil, a economia está começando a colapsar. E aí nós não queremos o risco de virar uma Venezuela, não queremos o risco de virar sequer a Argentina. O ministro Dias Toffoli, presidente do STF, também disse que é preciso coordenação na saída do isolamento por meio do governo federal em diálogo com poderes, estados e municípios. Vamos assistir. Está chegando uma situação que as pessoas já querem sair, então tem que ter essa saída de uma maneira coordenada. Eu penso que é isso. E aí é fundamental uma coordenação com os estados e municípios. Nós temos uma Constituição que garante competências específicas para os entes da federação, né? E foi isso que o Supremo tem decidido. Em seguida, Bolsonaro afirmou que segue a cartilha de Paulo Guedes na economia. Na saída, o presidente falou sobre a importância do auxílio emergencial dado pelo governo, mas destacou que ele tem duração limitada. Vamos assistir. Aproximadamente 10 milhões de empregos formais deixaram de existir. Entre os 38 milhões de informais e autônomos, segundo a OIT, esse pessoal perdeu 80% do seu poder aquisitivo. Alguns perderam 50%, obviamente, outros zeraram. E estão sobrevivendo basicamente em cima do auxílio emergencial que acaba daqui a 2 meses. Aí, portanto, o presidente Jair Bolsonaro, vamos saber então do Augusto, do Zé Maria, o que é que acharam desses anúncios, dessas falas, na verdade, né, desse encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Começo com você, Zé Maria. Parece uma boa iniciativa do governo, né? Essa busca por diálogo, né? Olha, Vitor, eu dividiria esse episódio, que vai ficar aí marcado na história política do país, né, em 2 atos. O primeiro, econômico, e a verdade dura, nua da economia. E outro lado é a repercussão política e o interesse político. São 2 assuntos diferentes e que o presidente Jair Bolsonaro é o ator principal. Primeiro é o seguinte: os empresários disseram ao ministro Paulo Guedes, com todas as letras, de que a economia está à beira do colapso. Aí eles falam de sinais vitais. O que é sinais vitais? É possibilidade de retomada. Aí envolve uma cadeia muito extensa, né? Mercado,
mão de obra e fornecimento de componentes para as indústrias. Esse pessoal que foi com o presidente ao Supremo Tribunal Federal é o pessoal da indústria, que é o ponto-chave da economia. Só chega a indústria, a crise que começa lá no consumo, passa pelo distribuidor e chega, portanto, à indústria. Não é de uma vez, a indústria é a retaguarda. E esses industriais é que estavam monitorando e dizendo, olha, tudo bem, estamos hibernando, que é aquela coisa de funcionar minimamente, né? Mas agora chegou um limite. Os empresários são como todos nós, precisam de horizonte, precisam de projeção, de dizer, tal dia faremos isso, tal dia encerraremos as férias ou a licença ou afastamento. E não está acontecendo esse horizonte. Por outro lado, também há uma desorganização da economia mundial. Então, no sentido mesmo limite. Eles foram ao ministro Paulo Guedes, e, como no livro do José Saramago, né, que eles foram a um, pediram para o outro, aí chegou no rei. O rei respondeu para o vice, respondeu para o primeiro-ministro e, finalmente, no empresário. E aí todos decidiram, não, precisamos fazer alguma coisa. Paulo Guedes marcou uma agenda com o presidente Jair Bolsonaro. Aí Bolsonaro, mas o que está travando tudo é o Supremo Tribunal Federal. Aí é que entra a parte política. Economicamente, os empresários têm toda a razão. O ministro Paulo Guedes vê a impossibilidade do governo financiar, do governo incentivar a indústria depois deste ponto limite, que é ali o sinal vital. Essa parte política, que é própria do presidente Jair Bolsonaro, é o seu estilo, né? Ele é próprio também da oposição. É a oposição que politicamente faz essa história de ir a pé, aquele grupo, em agenda marcada de última hora, a ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República é que fez isso dessa vez. E aí é que vem a repercussão negativa. No Congresso Nacional, líderes estão dizendo que o presidente está fazendo lobby em detrimento da doença, das mortes, lembrando que já são quase 9 mil mortes, chegando a 10 mil mortes, né? E o presidente se preocupando com isso. Então, aí que entra o lado político, criando uma falsa dicotomia. Não existe isso. O presidente não está optando entre a vida e a economia. Ele está tentando tirar a indústria brasileira da UTI. Não é exato. Ele não tem que optar entre um ou outro, não. Está optando pelos dois. O seu ministro da Saúde está dizendo: não haverá relaxamento, não haverá o fim do distanciamento social. Ou seja, o governo está na consonância dos estados e municípios, né? O presidente é que está dizendo: nós não podemos deixar a vela da economia apagar, porque será difícil demais de ser acesa. A economia é uma engrenagem pesada, uma máquina grande, que para ser retomada demora muito. Em alguns casos, não tem mais jeito, morreu mesmo. Alguns setores, se pararem agora, não reabrem. Isso já está garantido. Então, são essas duas versões, a econômica e a política. Augusto, e dá para entender essa decisão do presidente Bolsonaro, né, de procurar o Supremo Tribunal Federal, porque, como disse o Zé Maria, né, é a Justiça que tem travado todos os projetos de reabertura, né? Já são vários os casos de prefeitos que tomam a iniciativa, mas são barrados pela Justiça, né? Acho que ele quis deixar claro o seguinte, né? O Supremo decidiu que a função do governo federal é soltar dinheiro para todos os setores em dificuldade. Primeiro para pessoas em dificuldade, né? Desempregados, pobres, gente que não tem como manter a quarentena, ficar em casa, porque não tem que sair para buscar o dinheiro que vai garantir a sobrevivência no dia seguinte, etc. Depois ele começou a soltar para outros setores, e agora com essa história aí, com esse projeto do Senado e da Câmara, o governo tem que soltar dinheiro para todos os municípios do Brasil. É um negócio espantoso. Eu não sei, nós devemos comentar isso mais para frente, imagino. Vamos comentar? Sim, tá na pauta, Augusto. Mas eu só adianto o seguinte, quer dizer, com ou sem casos de coronavírus, todos os municípios vão receber um dinheiro de um governo que não tem dinheiro. Para mim, é um mistério profundo saber como é que nós vamos pagar essa conta.
que fez Bolsonaro? Leva os empresários que certamente foram fazer pedidos a ele, leva ao presidente do Supremo para, olha aqui, o governo federal não pode fazer nada, né? Só solta dinheiro. Então, o que nós vamos fazer com a indústria, com esses empresários aqui que estão dizendo que é agonizante a economia brasileira? Já daqui a pouco entra num ponto agônico. É isso que pode acontecer. É só uma constatação. Nós estamos repetindo aqui há décadas, né? Não existia nem a China, quando nós começamos a falar o seguinte: tem de chegar um momento que não pode demorar demais, que você segue o combate ao coronavírus e começa a retomada da atividade econômica. Os governadores que insistem em só prorrogar isso aí estão tomando uma atitude suicida e com reflexos mortais sobre a economia. Porque eu vejo setores da atividade econômica chegando agora à perfeição. Eles dizem que vão quebrar, que milhares de pessoas vão ficar desempregadas. Setor de restaurantes, por exemplo, bares e restaurantes. Vão quebrar, não tem dinheiro, não é possível. Aí no momento em que você espera ler, vamos retomar atividades, não, o governo precisa distribuir dinheiro, entregar dinheiro para a gente, porque senão muita gente vai para a rua. Mas, meu Deus, por que eles não pedem? Ah, sim, termina com fique em casa, que é uma palavra de ordem que já soa irritante para mim. O governador Romeu Zema, ontem, ele deu, para mim, ele apresentou um ovo de Colombo, né? Quem decide são os prefeitos. É evidente que só o prefeito conhece o município, as peculiaridades, os problemas tal, e os números. Aqui não tem caso de coronavírus. Tudo bem, vamos reabrindo com cuidados, ninguém é irresponsável. As medidas sanitárias elementares, elas continuam. Distanciamento ali, 1,5 metro, uso de máscaras, mas vai abrindo alguma coisa, meu Deus, porque senão as pessoas não vão sobreviver. O país vai ficar numa ruína econômica, está evidente, todos sabem disso. Ainda na quinta, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou a criação de um esquema de rodízio de veículos mais rígido na capital para estimular o isolamento social. O rodízio na cidade de São Paulo vai voltar a partir da próxima segunda-feira, dia 11, com regras mais rígidas que antes da pandemia. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, um dia depois de a capital paulista registrar 40 quilômetros de congestionamento e chegar a mais de 2.000 mortes pela Covid-19. A medida vale para toda a cidade, não só para o centro expandido, todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos, e estará em vigor 24 horas por dia. Carros com placa de final par só poderão circular na capital paulista em dias do mês pares. Veículos com placa final ímpar apenas em dias do mês ímpares. Por exemplo, na segunda-feira, dia 11, quando o rodízio começa a valer, só vão estar permitidos os automóveis com placas final 1, 3, 5, 7 e 9. No dia seguinte, terça-feira, dia 12, podem circular os carros com placas final 0, 2, 4, 6 e 8. Segundo o prefeito Bruno Covas, momentos extremos exigem medidas extremas. Ele afirmou ainda que voltou atrás da decisão de liberar o rodízio porque isso acabou incentivando as pessoas a não respeitarem o isolamento social. A expectativa inicial da prefeitura era que, com a liberação do rodízio, a gente evitasse aglomeração nos ônibus. Só que, infelizmente, o que nós percebemos é que a liberação do rodízio tem servido como um estimulante para as pessoas saírem de casa. A prefeitura anunciou ainda que os profissionais da saúde estarão isentos do rodízio.
Para isso, é preciso fazer um cadastro nos próximos 10 dias pelo e-mail isenção.covid19@prefeitura.sp.gov.br. Durante este prazo, as multas que forem aplicadas aos profissionais da saúde serão automaticamente canceladas. Se o cadastro não for feito e esse profissional for multado, ele poderá recorrer, como explicou o secretário municipal de Transportes, Edson Caran. Caso não aconteça o cadastro, aí sim, você recebendo a notificação, nós criamos juntas específicas de Jaris que vão analisar essa questão do funcionário de saúde circulando no dia de rodízio e, com certeza, havendo a comprovação, a multa será cancelada. A decisão foi analisada por Josias de Souza e Rodrigo Constantino no Jornal da Manhã. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, está vivendo uma situação paradoxal, porque o paulistano não está aderindo ao isolamento social como gostaria o poder público. E você só tem duas maneiras de fazer prevalecer o isolamento social. Ou você convence as pessoas, ou você impõe. Pelo convencimento, aparentemente, não estão sendo obtidos os percentuais desejados pelo governo de São Paulo e pela prefeitura, que seria um percentual em torno dos 70% ou acima dos 60%, e hoje está abaixo dos 50%. Então, se você não vai pelo convencimento, não adianta tomar esse tipo de providência de rodízio, porque você acaba prejudicando a cidade, você desconhece uma realidade, as pessoas estão na rua, você vai produzir só congestionamento e vai empurrar as pessoas que iriam de carro, eventualmente, para os seus destinos, vão de transporte público, e um transporte público apinhado. Então, o efeito acaba sendo um efeito inverso do pretendido. Então, se o prefeito acha que é preciso recorrer à imposição, se os dados científicos apontam nessa direção, ele que tome a providência. Porque se é um imperativo, é preciso tomar. Outros lugares do mundo fizeram isso. No próprio Brasil já se discute o lockdown. Então, se a imposição se apresenta como algo inevitável, o prefeito que explique e adote, porque o convencimento, aparentemente, não surtiu efeito. É verdade. Ô, Constantino, tem rodízio aí nos Estados Unidos, Constantino? Não tem rodízio aqui não, Tiago, e tem muita gente, cada vez mais gente, questionando aí os isolamentos, se deram certo mesmo ou não deram certo, né? E o custo econômico disso. E veja que os Estados Unidos é um país muito rico. Agora, no Brasil, você impor esse tipo de medida, mais drástica ainda, como lockdown, é realmente quase desumano. Isso talvez seja um crime, ao contrário do que diz o presidente da Câmara em relação a voltar às atividades produtivas. É muito cômodo a gente criticar as pessoas que estão saindo para trabalhar, né? E não estão saindo para se divertir. Como se fosse possível, viável, todo mundo fazer um isolamento voluntário e ficar ali produzindo, inclusive, uma espécie de diário da quarentena gourmet, né? Mostrando os vinhos que está tomando, os filmes que está vendo e as músicas que está ouvindo. Isso não é a realidade do povo brasileiro. Quem está saindo da rua porque precisa. Não é uma questão de persuasão, não é uma questão de convencimento, muito menos uma questão de ciência, até porque há muita dúvida em relação à ciência. Tem muito especialista que prefere o modelo sueco, por exemplo, que não fechou tudo. Então, nós temos que tomar muito cuidado em não monopolizar a fala em nome da ciência e em também não estimular decisões um tanto autoritárias por conta desse vírus chinês. Talvez o vírus, por ter vindo da China, esteja despertando aí o que há de mais autoritário em certos governantes. Quem está na rua porque precisa. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Todos os destaques da semana. Semana da PAN.